Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus. Estamos de novo aqui no IPC, Instituto Professor Cavanha, para mais uma aula. Hoje o tema da aula é força elétrica. Bom, primeiro vamos definir aqui o princípio da atração e repulsão das cargas, tá? Ali eu coloquei duas carguinhas positivas, duas carguinhas negativas e uma positiva e outra negativa. Aí eu quero analisar qual que vai ser a relação entre essas cargas, né? Como é que vai se comportar essas cargas nessas situações aí. O que vai acontecer? Quando eu tiver cargas de mesmo sinal, vou ter uma força de repulsão. Então, se eu pegar uma carga positiva com outra carga positiva, elas vão se repelir. Assim como eu pegar duas cargas negativas, também vai ter uma força de repulsão. Então, por isso que a gente definiu aqui, ó, cargas de mesmo sinal se repelem. Agora, se eu pegar a carga de sinais opostos, que é uma carga positiva e outra carga negativa, aí vai ter uma força de atração entre elas, então elas vão se aproximar, tendem a se aproximar, tá? Aí qual que é a ideia aqui, gente? A intensidade dessa força, né? A intensidade que essa carga puxa a outra e vice-versa é a mesma, tá? Então, essa força tem a mesma intensidade para as duas cargas. Aí veja que aqui essa força tem a mesma direção, né? Esse vetor tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui também, e da mesma forma aqui, tá? Só que a intensidade é a mesma, o módulo é o mesmo, tá? Veja só, gente, a força elétrica, ela vai ser calculada pela lei de Coulomb, tá? Então, a lei de Coulomb, qual que é a definição? É essa definição aqui, ó. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Aí você tem que lembrar lá, né? O que é produto? Matematicamente falando, produto é a multiplicação. Então, produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha que definição bonita, definição elegante. Igual você, simples e elegante. Sim ou não? Veja, então essa aqui é a definição. Agora, como é que eu vou fazer o cálculo, então? Essa é a equação. Ó. A equação diz o seguinte, que a força elétrica é igual a K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. Tá? Perceba que as cargas aqui estão em módulo. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um valor de carga de menos 2 coulombs. Quando você jogar esse valor aqui, esse sinal você vai desconsiderar. Só vai aparecer aqui 2 coulombs, por exemplo. Tá? Tá tudo em módulo. Aí perceba, o F é a força elétrica. Força, qual que é a unidade de medida? Newtons. Então, força elétrica é dada em newtons. K0 é a constante, CT é constante eletrostática no vácuo. Esse valor é um valor fixo, que é esse valor aqui, ó, de 9 vezes 10 a nona. Essa partezinha aqui, gente, é só a unidade de medida, tá? Isso aqui é a unidade de medida. Depois a gente pode até mostrar de onde veio, né? Essa unidade de medida. Então, 9 vezes 10 a nona é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas elétricas, que é dada em Coulomb. Unidade de medida para carga elétrica, nós vimos lá que é dada em coulombs. E D é a distância que separa as cargas, tá? Que vai ser dada em metros. Tudo bem? Agora, existe aqui também, que a gente pode fazer uma observação sobre o cálculo do K0. Tá? Lembrando o seguinte, que essa constante eletrostática é do vácuo. Mas se você muda de meio, essa constante também muda de valor. Tá? Como é que vai ser feito o cálculo do K0? Através dessa expressão. 1 dividido por 4π epsilon zero. Esse símbolo aqui é o epsilon zero. E o que representa esse epsilon zero? Vamos falar aqui, ó. Esse epsilon zero, gente, esse epsilon zero é a permissividade elétrica no vácuo. Tá? Vamos escrever isso aqui? Então, é permissividade elétrica no vácuo. No vácuo. Barra vácuo, no vácuo. Tudo bem? Agora veja só. Esse epsilon zero também tem um valor fixo. Vamos colocar esse valor aqui, ó. É um valor constante. Ele tem valor de 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton metro quadrado.
tá? Esse é o valor fixo dele. Tudo bem? Então, nós vimos aqui, ó, de novo, o cálculo da força elétrica, como é que eu posso calcular a força elétrica? Tem que lembrar que está em módulo as cargas aqui, né? Então, vou desconsiderar o sinal. E aqui o cálculo do K0, tá? Pessoal, essa é a primeira parte da aula. Nós vamos ver agora como Coulomb relacionou, né, a força e a distância. Vamos ver a balança de torção e como a gente pode avaliar o gráfico que relaciona a força com a distância. Bom, pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos avaliar aqui a balança de torção, que foi um experimento que foi feito por Coulomb, né, para determinar a relação entre a força elétrica e a distância, tá? O que acontece? Qual que é a ideia? Aqui eu vou ter um recipiente, onde eu tenho aqui uma haste, essa parte aqui da haste é isolante, e aqui eu tenho uma esfera, né, metálica, por exemplo, que vai estar carregada, aqui eu coloquei que ela está carregada negativamente, poderia ser o contrário, né? Aqui nessa parte eu tenho um fio de torção, então ele está livre aqui, né, para torcer, e essa outra parte, eu considerei que essa outra esfera está carregada positivamente. O que vai ocorrer aqui, gente? Você concorda comigo que vai ter uma atração, né, entre essas duas esferas, pelo princípio da atração e repulsão que nós vimos anteriormente. Então, aqui eu isolei esse desenho para ficar mais fácil de enxergar. Essa esfera aqui, ó, vai se aproximar dessa outra esfera. Vai fazer com que esse fio se torça. Aí o que ele avaliou? Aqui, se você reparar, na representação que nós fizemos aqui, ó, nós temos uma espécie de um transferidor que vai medir o ângulo, né, de torção aqui dessa partezinha do experimento, tá? Aí o que acontece? Eu posso ter uma situação de atração, né, que nós colocamos aqui, ó, então atração, ou eu posso ter a situação contrária. Ao invés da atração, eu posso ter duas cargas aqui, ó, duas esferas que estão carregadas positivamente ou negativamente. Então aqui eu teria uma repulsão. E da mesma maneira, o fio iria torcer, né? Aqui eu teria uma repulsão. Aqui uma atração e aqui uma repulsão. Essa é a ideia. Então ele conseguiu fazer uma relação entre a força e a distância com esse experimento. Aí veja só, vamos avaliar aqui agora a relação da força e das cargas, o produto das cargas, e também da força com a distância. Na definição da lei de Coulomb, nós colocamos lá, né, que a força era o produto, era diretamente proporcional ao produto das cargas e também inversamente proporcional ao quadrado da distância. Né, a gente explicou isso lá. Então nós colocamos isso aqui de maneira matemática agora. Então, F, que é a força. Esse aqui é o nosso símbolo diretamente proporcional, tá? Se você quiser anotar aí, ó, esse símbolo é o símbolo diretamente proporcional. Diretamente proporcional, tá? Então, diretamente proporcional ao produto das cargas. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu montei uma tabelinha para nós vermos a relação, né? O que vai acontecer se eu aumentar, se eu diminuir as cargas, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a força. Então, veja só. Então, desse lado aqui, ó, dessa parte esquerda, vai estar a força, desse lado direito aqui vai estar o produto das cargas. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiro, vamos supor, aqui eu tenho duas cargas, né? Vamos supor que eu dobre o valor só de uma carga. Vou pegar 2 vezes Q1. Eu não vou mexer com o Q2, tá? Até que a gente colocou aqui de roxo, né? 2 vezes Q1, fechei o Q2 aqui da mesma maneira. O que vai acontecer aqui? Então, se eu dobrar Q1, o resultado vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó. 2 vezes Q1, Q2. Concorda? Então, eu dobrei esse produto. Então, o que vai acontecer com a força? Não é diretamente proporcional? Então, a força também tem que dobrar. Diretamente proporcional. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 2 vezes F. Tudo bem? Então, se eu dobrei aqui uma carga, eu também vou dobrar a força. Agora, olha só o que eu vou fazer.
além de eu dobrar a carga Q1, eu vou dobrar também a carga Q2 agora. Qual que vai ser o resultado aqui, ó? 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então fica 4 vezes Q1, Q2. 4 vezes Q1, Q2. Não é diretamente proporcional de novo? Então, vai ficar a mesma coisa. Agora eu vou quadruplicar a força. 4 vezes F, ou 4F. Agora, olha só o que eu vou fazer. Ao invés de eu aumentar, né, multiplicar aqui a carga Q1 ou Q2, eu vou começar a reduzir. Então, vou pegar aqui Q1 e vou dividir por 2. Não vou mexer em Q2, só Q1. Vou pegar aqui e dividir Q1 por 2. Qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser esse aqui, ó. Você concorda que aqui, se você analisar bem, é 1? Né? Não aparece nada, é 1. Então aqui vai ficar Q1 vezes Q2 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Certo? Então, não é diretamente proporcional? Então, se aqui vai dividir por 2, a força também ela vai cair pela metade. Ó. Vai ser F dividido por 2. Tudo bem? Agora, ao invés de eu dividir só uma carga pela metade, eu vou dividir as duas. Olha só, aqui no numerador é simples, né? Vai ficar Q1 vezes Q2. Agora, 2 vezes 2, 4. Eu vou dividir por 4. Sendo diretamente proporcional, eu vou fazer a mesma coisa com a força. Então, a força vai cair pela quarta parte. F sobre 4. F dividido por 4. Agora, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou dividir Q1 por 3 e eu vou dividir Q2 por 2. Olha só que legal. Então vai ficar Q1, Q2. 3 vezes 2, 6. Então, na realidade, a força, eu vou pegar ela e vou dividir por quanto? Por 6. Bacana isso aqui, né? Cara, mostra aqui pro seu pai e pra sua mãe. Isso aqui é bonito demais. Pega o seu caderno, fala, pai, mãe, olha a relação da força com o produto das cargas. É diretamente proporcional. Aí você mostra essa tabela aqui. Tá? Agora veja. Além de eu avaliar o produto das cargas, agora eu vou avaliar a relação da força com o quadrado da distância. O que nós vamos fazer? Pela equação, nós vimos lá que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu pegar duas cargas e começar a distanciar elas, a força vai se reduzir. Né? Agora veja, então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos escrever isso aqui e tabelar isso aqui. Veja só, aqui nós temos que ter um cuidado, porque Q1 e Q2, né, era uma relação direta. Aqui agora eu tenho o quadrado. Tem que ter esse cuidado. Então veja só, o que vai acontecer? Vamos começar dobrando a distância. Então eu tenho ali duas cargas e eu vou dobrar a distância. Eu já sei que a força vai se reduzir. Mas quanto que ela vai se reduzir, né? Veja bem, você concorda comigo que quando eu dobrar a distância, esse termo está ao quadrado, né? Então 2 ao quadrado dá 4. Então 4d quadrado. Não é inversamente proporcional? Aqui a distância está sendo multiplicada 4 vezes. Então, na realidade, não vou multiplicar o F por 4, porque é inversamente proporcional. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar isso aqui, ó, e dividir por 4. Vai ficar F sobre 4. Tudo bem? Deixa eu só subir isso aqui, ó. Aqui ficou 4d quadrado, né? Então, 2 quadrado ficou 4d quadrado. Resultado aqui, tá? Agora veja, olha aqui. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Então o resultado disso aqui seria 9d quadrado. De novo, eu não vou multiplicar o F por 9, porque é inversamente proporcional. Eu vou dividir ele por 9. Então fica F dividido por 9. Tá vendo que o quadrado faz essa diferença, né? Agora veja, ao invés de eu multiplicar a distância, né, aumentar a distância, eu vou começar a reduzir a distância. Então eu já sei que a força tem que aumentar. Se eu diminuo a distância, a força aumenta.
Agora, se eu aumento a distância, a força diminui, é inversamente proporcional. Agora, olha só o que vai acontecer. Aqui vai ficar d quadrado dividido por 4, você concorda? Ó, d ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Fica d quadrado dividido por 4. Então, aqui, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou dividir por 4, né? Não vou dividir f por 4. Eu vou multiplicar ele por 4. Então, vai ficar 4 vezes f. Tudo bem? Então, quando eu divido a distância pela metade, eu quadruplico a força. Tá? Agora, se eu pegar a distância e dividir por 3, olha só o que vai acontecer. Vai ficar d quadrado dividido. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Agora, de novo, eu não vou dividir a força por 9, igual eu fiz aqui. Eu vou multiplicá-la por 9. Vai ficar 9 vezes F. Ou 9F, né? 9 vezes F. Tudo bem nessa relação? Então, fizemos aqui a relação entre as cargas, né, a relação de força e carga, e fizemos a relação entre força e o quadrado da distância. Lembrando o seguinte, esse símbolo é o símbolo do diretamente proporcional. Esse símbolo aqui é o símbolo do inversamente proporcional. Pode anotar aí. Então, inversamente proporcional. Tá? Então, inversamente proporcional. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, você agora vai analisar comigo aqui o gráfico. Tá? Veja só, aqui eu coloquei esse gráfico, nós chamamos de gráfico F por D, porque ele relaciona a força com a distância. É o gráfico F por D. Tá? Então vamos supor que a força sendo dada em newtons, né? E a distância dada em metros. Tá? Mas não necessariamente precisa ser em metros, né? Pode estar em outras unidades. Agora veja só, gente. Vou pegar aqui, já peguei e coloquei um ponto, né? Quando eu tenho uma força F, eu tenho uma distância D qualquer. Tá? Aqui eu registrei com o ponto B. Vamos analisar o ponto A e o ponto C. Tá? Veja só, gente. Vamos supor aqui que eu pegue o valor onde eu dividi a distância pela metade. Tá? Então vamos supor aqui ó, que eu pegue aqui esse ponto onde é D sobre 2. Tá? Nós avaliamos aqui a relação entre força e distância. Né? Quando eu dividi a distância pela metade, o que aconteceu com a força? Ela duplicou? Não, ela quadruplicou. Então eu tenho que colocar aqui, ó, quando eu tenho aqui D sobre 2, aqui no eixo da força, eu tenho 4F. 4 vezes F. Ela quadruplicou. Agora, vamos supor que eu pegue outro valor aqui, ó. Ao invés de eu dividir a distância por 2, né? Vamos supor que eu dobre a distância agora. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes D. Então eu estou aumentando a distância. O que tem que acontecer com a força? Ela tem que cair, tem que diminuir. Mas eu vi aqui na relação, né? O que aconteceu quando eu dobrei a distância? A força caiu pela quarta parte. Ficou F dividido por 4. É isso que eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Então, F dividido por 4. Você gostou? Ah, você vai falar, não. Calma. Se você não gostou até aqui, você vai gostar agora, porque eu vou te mostrar uma relação federal aqui para você. Olha só o que a gente pode explicitar aqui. Veja só. Eu posso dizer o seguinte para você. Aqui eu separei como ponto A, ponto B e ponto C. Eu posso escrever o seguinte. Que FA, vamos escrever aqui de preto, olha só. Eu posso escrever o seguinte. Que FA vezes DA quadrado, FA vezes DA quadrado, é igual FB vezes DB quadrado. Aí você vai falar mentira. Pior que é verdade. E além, isso também é igual a FC vezes DC quadrado. Então, essa relação aqui, gente, te auxilia em muitos exercícios de força elétrica. Então, salve isso aqui. Tá?
Então, essa relação é muito importante. A gente tirou aqui, né? Essa expressão. Tudo bem? Ok? Gente, então nós vamos encerrar essa aula de hoje aqui agora. Então nós vimos a balança de torção, vimos a relação de força e carga do produto das cargas, né, que é diretamente proporcional. Vimos também que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Inversamente proporcional. Avaliamos aqui, né? Dobrei a distância, diminui a distância, né? Dividir por 2, depois dividir por 3 e montamos o gráfico com essas relações, tá? E chegamos nessa relação final aqui, tá? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos, vamos ter mais exercícios sobre isso aí. Bom, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, não esquece de mostrar para o seu pai e para sua mãe isso aqui. E é isso aí. I love física.